Olá, bem-vindos à terceira sessão do seminário Marx, a partir de Marx. Sou Norman Madarazzo, somos dia 7 de abril e, pelo jeito, esse seminário poderia ser configurado no contexto da série de falas de análise geopolítica e geoeconômica internacional, pois se vocês chegaram até aqui, vocês já estão sabendo do colapso das bolsas de valores eh, internacionalmente. Isso iniciou-se com certa vagar na sexta-feira e já com as notícias vindo da Ásia ontem de noite, durante a madrugada, dava para esperar um acontecimento importante nesta manhã nas bolsas dos Estados Unidos, depois de ter passado pela Europa. Porém, não conversaremos sobre isto. Não? A perspectiva que devemos ter neste momento, pelo menos, por um lado, não separar, desculpa, separar a política da tarificação com este pânico acontecendo no meio, dos investidores de grande capital. Tá? É uma luta entre os bilionários. Temos que aguardar, evitar de ser sequestrado intelectualmente, psicologicamente, pelos canais de telecomunicação, pois, apesar do fato que Trump deu uma ordem executiva para atacar o Irã, e que ontem, evidentemente, houve certa aglomeração na Avenida Paulista que desejava ocupar as discussões hoje, não existe uma fonte midiática que não está completamente focado neste acontecimento. E por quê? Porque existe um pânico que eles mesmos provocaram no plano internacional hum, a partir dessa política caótica, imprevisível e quase sem substância de tarificações. Então, hoje, eles não querem perder nenhum valor de mercado a não cobrar esta série de imprevistos que estão percorrendo as bolsas, afetando principalmente as maiores empresas do Big Tech do Silicon Valley, numa drama que talvez seja mais entendido ao analisar ou a reler ou ver esta última adaptação pela Royal Shakespeare Company, uh, com uma figura que sai de um show de Joy Division, para entender como os bilionários, os certos bilionários, ou grupos de bilionários, estão se massacrando entre si. Então, da nossa perspectiva, então, completando, noticiário é uma mercadoria, certo? E essa mercadoria atualmente está vendendo muito. Então, o noticiário vai mandar todos os seus jornalistas de falar sobre o mesmo assunto. Então, a recomendação vindo do setor da universidade, dos acadêmicos, dos pesquisadores, dos doutores, PhDs, é de desligar a televisão e não
permitir que os jornalistas colonizam constantemente a nossos cérebros. No entanto, o que desperta muito interesse aqui nesse acontecimento é a liberação, não, da noção de valor. Então, nesses seminários, Marx a partir de Marx, como iniciamos realmente em pleno vapor na última vez, pretendemos ler os textos de Marx a partir do que é escrito. Então, eu vou fazer e abusar disso. Os livros, os textos, lendo os textos juntos com vocês, e quero chegar a explicitar o que os leitores de Marx já sabem, mas talvez aqueles que não voltaram aos textos mais recentemente tenham um pouco escondido, porque existe uma guerra midiática, além de política, contra o que Marx tem escrito. Não? Marx não é o único, vamos admitir, também tem Engels, mas vamos admitir que até contra Darwin encontramos esse tipo de tentativa de marginalizar a necessidade da leitura. Por isso, precisamos voltar aos primeiros passos. Lembrar que a leitura é uma capacidade fundamental para chegar a uma compreensão própria do que está acontecendo. E do jeito que as coisas estão acontecendo neste momento, a compreensão está muito distante. Tudo depende da proximidade, das fontes, de decisões tomadas. E certamente os jornalistas não dispõem desta informação íntima. Então, eles estão especulando na medida em que eles mesmos pararam de ler, os jornalistas estão especulando e transmitindo opiniões. Não? Isso não estamos interessados em, em, em promover aqui. Então, o que de fato é muito interessante nesta regulamentação e possivelmente vingança e regulamentação de contas entre esses fatores dos bilionários que não pagam impostos no primeiro momento e que estamos vendo agora o dinheiro se transformar em valor. Temos muitos professores nas universidades, não só aqui no Brasil, mas em vários países, que insistem que a teoria do trabalho-valor não, é uma pseudociência. Ora, agora vem um momento de verdade em que, novamente, a quantificação, não, que seja um preço fechado, o spot pricing, não, no fictício mercado de oferta e demanda, em que, de repente, ó, estabelecemos entre vários grupos de interessados um preço equivalente ao valor percebido de uma mercadoria, que falando em termos de volumes, não de objeto, sempre falando em termos de grupos, de massas, de volumes. Então, até então, existe um reconhecimento de um fluxo e uma flutuação do preço. O preço precisa ser fechado, decidido, fechado e mantido até que o próximo vendedor seja convencido que esse preço vale a pena de dispensar, de gastar.
na decisão, na utilidade de comprar mercadoria ou por fins de produção, ou por fins de serviço, ou por fins de acumulação. Então, estamos nessa configuração em que o valor está em fluxo, não? E as ações, os fundos, o próprio valor de dinheiro, câmbio, não? Está numa flutuação, não? Não no espaço completamente vazio, mas em relação à circulação do seu valor. E como esse valor será fechado em termos de uma quantificação, é o que veremos nos próximos dias. Mas é exatamente a partir dessa perspectiva que Marx trabalha no Capital. Nessa aula, ou sessão, não, de tópicos, e na próxima, seguiremos a passagem dos interesses de Marx e, na verdade, a sua percepção de que ah, a organização material dos meios de produção precisa ser analisado a partir de uma perspectiva que não se dá à aparência em toda sua visibilidade. A perspectiva a partir do qual a análise será feita e a perspectiva a partir do qual justamente a ideia de crise econômica, o pânico financeiro, que ele encontrará em todas as letras em 1857, ah, necessita um instrumento que não pressupõe justamente a quantificação, já que a quantificação é temporário, é periódico, precisa de um acordo a partir do qual o equilíbrio será obtido em termos de mercados diferentes, né? Mas algo circula embaixo que permita essa flutuação marginal, né? Isso que queremos ver em termos do desenvolvimento do pensamento de Marx. Não passaremos ao realizar um trabalho biográfico, não? Embora existem excelentes biografias, e já quero aproveitar para indicar uma biografia produzida aqui no Brasil pelo grande professor José Paulo Neto, Karl Marx, uma biografia. O que me interessa especificamente são os conceitos e como Marx vai derivando a partir dos conceitos já obtidos, as posições já obtidas nos anos 40, que alguns dos quais examinamos na semana passada, ó, vai derivando a noção de mais valor. Então, então examinamos aqui, em termos de recapitulação, eh, a passagem do manifesto do Partido Comunista, em que Marx e Engels estabelecem quais são as bases de uma política socialista que precisam ser seguidos caso o proletariado assume os reinos do governo, principalmente para mantê-los, né? Examinamos em seguida, e isso sempre ah, é dado por um marketing, na, na literatura marxista, a partir de onde Marx acertou, ou onde Marx errou. Mas o que queremos mostrar é que, logo depois da publicação do manifesto, que ocorre, que fortuna,
para dois intelectuais militantes, tá? Justamente no momento em que o que eles estão prevendo começa a realmente acontecer, em 1848, ou seja, a Primavera dos Povos, ocorre no plano empírico das lutas sociais, o que eles estão ah, apresentando aqui como tendo uma certa força necessário vinculado à própria tese de que a história segue uma lógica dialética. Então, lembrando aqui, o proletariado utiliza sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia. Estamos falando aqui, né, de um caso em que, como eles dizem, existe a elevação do proletário à classe dominante, a conquista, no conquista da democracia. E então o proletariado utiliza sua supremacia política para arrancar pouco a pouco toda a capital da burguesia, para centralizar todos esses instrumentos de produção nas mãos de Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante. E para aumentar o mais rápido possível o total das forças produtivas. Isso naturalmente só poderá ser realizado, a princípio, por intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção burguesas, isto é, pela aplicação das medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão insuficientes e insustentáveis, mas que, no desenrolar do movimento, ultrapassarão a si mesmos e serão indispensáveis para transformar radicalmente todo o modo de produção. Essas medidas, é claro, serão diferentes nos diferentes países, tá? Já a variação é reconhecida. Então, que ninguém chegue aqui dizendo que Marx e Engels são deterministas, apliquem uma ideia completamente fantasmagórica a reduzir a história a algumas leis mecanísticas, como se fosse uma série de acontecimentos físicos. Bem ao contrário. Nos países mais adiantados, contudo, quase todas as seguintes medidas poderão ser postas em prática. São poucos esses países mais adiantados na época em que eles estão escrevendo. Estamos falando de dezembro de 47, janeiro de 48, a 1800, evidentemente. Vamos ver novamente quais são essas medidas. Expropriação da propriedade fundiária e emprego da renda da terra para despesas do Estado. Então, a reforma, a tal chamada reforma política, aqui estamos também ah, lembrando ó, os 61 anos do golpe civil-militar no Brasil, apoiado pelos Estados Unidos, na sua ingerência na base da doutrina Monroe nos países da América Latina, e que despertou, então, era uma proposta do governo Goulart, que despertou, então, a arma da oligarquia brasileira, que continua sendo o exército, as forças armadas, pelo menos certos setores das forças armadas, porque, como dizem os historiadores, com muita propriedade, não? Houve também, dentro das forças armadas, lutas, não, entre diferentes setores mais desenvolvimentistas,
comparados a setores mais tradicionalistas que desejavam manter um sistema de indústria essencialmente baseado sobre extrativismo que não descontava o uso de mão de obra escravizada, ou seja, com o salário tão baixo que foge a toda possibilidade de sustentar e reproduzir a vida do trabalhador com sua família. Isso que significa expropriar a propriedade fundiária, né? Quebrar uma vez por todas com esse legado colonialista que, infelizmente, ainda nos persegue. Segundo, imposto fortemente progressivo. Sabemos que o Brasil, como se diz, o globo, é um dos mais taxados, tributados países do mundo. Sim, mas é taxados e tributados de maneira regressiva. Aqui o que Marx e Engels apresentam como necessidade de impostos fortemente progressivos, ou seja, proporcional e marginais em termos dos lucros realizados. Segundo o terceiro ponto, a abolição do direito de herança. Como fazer essa abolição? Bom, uma maneira de fazer é estabelecer um tributo muito generoso. Nos países ditos do primeiro mundo, essas taxas vão além de 50% marginalmente. Então tem que entender o que está em jogo aqui e tem que se prevaricar contra essas alegações de que aumentar os tributos vai chegar nos bolsos dos fanfarrões que representam os interesses oligárquicos no Congresso. Sim, isso é fortemente possível, mas depois vem a lei da responsabilidade fiscal, as diferentes leis de transparência que estão circulando em instâncias decisórias de alta importância, como o Tribunal Supremo Federal. Quarto ponto, confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes. Quem são os imigrantes e rebeldes? Precisa realmente dizer, nesse momento em que existe uma luta para não deixar a anistia seja votado no Congresso, dispensado justamente os imigrados e rebeldes da sua responsabilidade, alegadamente criminais, no que diz respeito à tentativa de organização de um golpe de Estado em janeiro de 2023. É assim que se entende essa orientação de política doméstica por um governo que representa a vontade geral do povo. Quinto ponto, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com o monopólio exclusivo. Aí vem toda a discussão em torno dessa entidade que determina a política monetária do país, chamado Banco Central. Fala-se aqui de Banco Nacional, e não de Banco Central, de Banco Nacional com capital do Estado. Qual tipo de capital existe no Banco Central? Bah, é o capital em termos de dólares americanos que nominalmente, legalmente, pertence ao Estado brasileiro. Mas já sabemos o que aconteceu com o capital do Estado russo, com o capital do Estado de Afeganistão, com o capital do Estado, uma parte do capital do Estado da Venezuela, isso na Inglaterra. Ou seja, esse capital do Estado, quando se encontra em moedas que não são produzidos
pelo próprio Estado, ou seja, não são em reais, então se torna vulnerável e por isso o monopólio exclusivo desse Banco Nacional determina toda a natureza do sistema bancário. Ou seja, a questão é muito simples. Ou um banco funciona, não, para endividar a população, não, endividar a população, vocês vão me dizer, mas que loucura! Um banco funciona para produzir crédito, para dar um retorno sobre investimento. Não há retorno sobre investimento sem o endividamento concomitante do resto da população. Então, aqui, a função de um banco é ou para endividar a população, porque estamos interessados mais numericamente que em termos de capital e de riqueza. Então, a grande maioria da população brasileira tem vários tipos de dívidas, enquanto os investidores lucram em cima da dívida contratado pela 85, possivelmente 90% da população, mesmo se fossem dívidas que podem ser pagos, certo? Então, o sistema bancário aqui ou se orienta a endividar a população ou se orienta a assegurar o crescimento da riqueza coletiva. É muito claramente dito nesse quinto quesito, e a partir desse quinto quesito, é possível entender a diferença fundamental entre o sistema financeiro da China e o sistema financeiro dos Estados Unidos ou do Brasil. Aliás, essa diferença fundamental é algo que cria uma certa dificuldade de conciliar-se em termos de financiamento entre o Brasil e a China dentro do contexto do BRICS. Mas isso é o assunto para a geoeconomia. Sexto quesito, centralização de todos os meios de comunicação e transporte, né, nas mãos de Estado. Meios de comunicação e transporte. Estamos vendo essa choradeira de Globo, de Folha, do Estadão, essas fontes mediáticas, esses meios de comunicação representados por interesses privados, que são interesses não só privados, mas oligárquicos, né? São todos envolvidos na pregação do golpe. São todos envolvidos na sistemática destruição da reputação do governo ah, 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 de aliança, né, atualmente em poder. Então, essa centralização é fundamental, assim como os transportes. Por quê? Bom, centralização do transporte faz com que os preços transferidos ao usuário dos meios de transportes não aumentem-se para assegurar o lucro das empresas privadas que compraram os meios de transporte. Sétimo, multiplicação das fábricas nacionais e dos instrumentos de produção, arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas, segundo um plano geral. Planejamento é outra marca, ó, do sistema econômico, do desenvolvimento econômico, aliás, espetacular da China. É uma nova economia de planejamento, como fala o doutor Elias, né? Então, o doutor Jabbour,
com muita propriedade, colocou o dedo nessa dimensão, que é uma dimensão específica às economias socialistas e as razões por isso serão discutidos mais adiante, quando chegamos mais perto do livro 2 do Capital e as questões de lucro e de reinvestimento. Mas é uma proteção também contra o uso de dinheiro, da moeda, como arma para impedir o crescimento de economias que fazem parte do antigo domínio colonial e são, de certa forma, ainda presos na dependência desses fluxos cambiais que poderiam causar estragos tremendos. E depois, oitava, unificação do trabalho obrigatório para todos, organização dos exércitos industriais, particularmente para a agricultura. Não? Organização de exércitos industriais, evidentemente, com o âmbito, com a ambição, o intuito que não seja o exército industrial de reserva, né? Essa noção fundamental que é apresentado e desenvolvido no Capital Volume 1 como sendo um dos efeitos da própria acumulação, a dinâmica acumulativa do capital. Então, é exatamente o que deseja-se ser evitado. Trabalho obrigatório para todos. O trabalho é necessário. Quem não trabalha, quem precisa correr cada dia para procurar um trabalho, não está vivendo na completude das suas possibilidades. Não estamos falando aqui de trabalho de alienado, aqui, importante trazer esse termo, de exploração, mas um trabalho que contribua ao bem-estar, à vida boa da comunidade inteira. Nono, a unificação dos trabalhos agrícola e industrial, abolição gradual da distinção entre a cidade e o campo por meio de uma distribuição mais igualitária da população pelo país. Povoamento distribuído por um território. A natureza mesmo do povoamento do Brasil corresponde às ondas sucessivas de desenvolvimento de indústrias de extração. É o efeito do colonialismo português e depois a ampliação pelo império das bases desse sistema agrícola sobre dependendo de mão de obra não pago, mão de obra escravizado. Né? É uma outra questão, mas claramente a elite, né, setores dominantes, não desejam viver dentro do país. E por que isso? Não. Eles vão dizer, porque é mais agradável viver no litoral, na frente do mar, nas montanhas, em lugares onde tem cultura. Sim, mais perto dos centros do poder burguês. Então, a questão aqui diz respeito à necessidade de descentralizar esta organização territorial e urbana, porque é o resultado também de fatores decisórios tomados por governos diferentes. E no 10º lugar, educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje, 1947, a princípio, culminação da educação com a produção material. Várias questões aqui, de fato, a tratar.
No plano da aplicação, o que me interessa tanto quanto examinar como se desenvolveram as sociedades europeias e como se aproveitaram da rede mercantilista da exploração colonial nos continentes africanos, asiáticos e das Américas. E como isso se sustenta na teoria? O que acontece exatamente na teoria? Mas quando examinamos aqui justamente essa questão, eh, como Marx e Engels vão tratar dessas questões no desenvolvimento da sua obra, o que é muito interessante é ver documentos que são menos conhecidos fora do âmbito do marxismo. Não? Vamos vendo um dos textos, por exemplo, escrito por Engels algumas semanas antes do início da redação do manifesto, nesse texto muito esclarecedor, Princípios Básicos do Comunismo. Primeira questão, o que é o comunismo? O comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado. Então, quando se procura se responder a algumas questões, e particularmente responder a questões que não sejam de maneira essencialista, não tem uma definição fixa que distingue socialismo de comunismo. E a maioria do tempo, de qualquer forma, Marx e Engels estão falando de socialismo. Aqui, comunismo, vejam bem, não é um sistema econômico, tá? É uma doutrina das condições de libertação do proletariado. Tá? E isso corresponde ao que estava explicando na semana passada, ou seja, que o comunismo é a doutrina pensado pelos comunistas e o manifesto do Partido Comunista é, na verdade, o manifesto dos comunistas, ou seja, o que os comunistas têm a propor caso haja uma transformação revolucionária do governo. Não? Eu estou falando do governo especificamente e não do Estado. Porque, de qualquer forma, já tendo um governo composta por membros do proletariado, e dentro dos quais assume-se que não existe nenhum traidor, nenhum espião infiltrado para acompanhar e seguir, eventualmente sabotar o processo, ah, esse fato em si é revolucionário. Agora, o estado no qual tal governo consegue operar, mesmo se fosse no base mais tirânico, despótico, como dizem os autores, né, de maneira espetacular. Ou seja, quando precisa estabelecer ordens executivos. O que é um ordem executivo? É justamente uma política que dispensa da aprovação pela Câmara Representativa do Povo. Os Estados Unidos têm um governo autoritário, ditatorial, despótico. Não, é uma questão que permita, dentro dos termos da Constituição, ser discutido. Por isso, precisamos sempre fazer referência às cartas de leis fundamentais, as cartas de direitos humanos fundamentais e também aos textos tais como são escritos aqui. Que curso de desenvolvimento tomará essa revolução? Justamente, Engels responde. E olha o que ele escreve. Ela estabelecerá, antes do mais, uma Constituição democrática do Estado. E com ela, direta ou indiretamente,
o domínio político do proletariado. Encontramos aqui, então, uma discussão da política baseada sobre as medidas econômicas tomadas. Por isso também toma muito cuidado antes de extrapolar e extrair o socialismo ou comunismo da base da organização econômica. A ideologia é secundária. Temos que manter o foco sobre o que a economia pretende realizar e se de fato está realizando isso. Mas a economia envolve vários fatores. Isso já encontramos nos 10 pontos. E um dos fatores é uma educação de qualidade gratuita oferecido à população para capacitar a população de engajar nessa obra coletiva que é uma economia que atende às necessidades e também aos desejos da população. As medidas principais, escreve Engels aqui, tal como decorrem já agora como consequência necessária das condições existentes, são as seguintes: a restrição da propriedade privada por meio de impostos progressivos, altos impostos sobre heranças, abolição da herança por parte das linhas colaterais, empréstimos forçados, etc. Abolição de empréstimos forçados, expropriação gradual dos latifundiários, confiscação de bens de todos os imigrantes. Pois é, tudo bem, os imigrantes querem viver em outros lugares, mas quem diz que eles podem se dispensar de pagar impostos sobre bens e levar os bens em outros lugares sem pagar impostos? Ou seja, ó, abolição dos paraísos fiscais. A lista é um pouco mais longa, em 2 pontos, porque foi reduzido e fica mais enxuta aqui, né? Olha, 10º ponto: destruição de todas as habitações de bairros insalubres e mal construídos. Isso para jogar pessoas na rua? Evidentemente não. Igualdade de direito de herança para os filhos ilegítimos e legítimos. Olha só. A discutir concentração de todo o sistema de transportes nas mãos da nação. Então, novamente, temos aqui um exemplo de uma série de medidas que são apresentados pelos próprios comunistas como fazendo parte da métrica ou de uma criteriologia para estabelecer, para identificar se um governo é comunista ou não, ao invés de falar um pouco a partir da cima da cabeça, para saber se China é comunista ou não. Obviamente, a China é comunista já a partir do momento em que tem uma centralização das decisões sobre os bens coletivos, uma proteção, então, das fronteiras e da distribuição da riqueza, e principalmente pelo estabelecimento de um banco nacional que cria um cerco em torno do Estado para proteger os interesses dos chineses antes de mais nada. Então, apesar das variações cambiais independentemente da flutuação da taxa de juros sobre os títulos de tesoureiro dos Estados Unidos, a China tem defendido ah, o setor financeiro propriamente nacional. Bancos privados existem, operam
Mas o objetivo do sistema bancário chinês não é de endividar a população. Mostra que é possível estabelecer, mostra que é possível que bilionários cresçam dentro desse sistema. Mostra, mostra. Porém, a partir de um certo momento, a, o número crescente de bilionários coloca em risco, é isso, pela mera lógica, a estabilidade de uma economia socialista. Então, existe uma razão pela qual controlar a acumulação do capital em formas concentracionárias, né? Se, em termos especificamente marxistas, não se trata de acumulação, como mencionei, como um dos filtros que precisamos desarticular para entender bem o que significa acumulação do capital e concentração do capital, né? Acumulação do capital é o resultado sistêmica, né, que faz com que a riqueza obtenha, né, um grau maior de elevação da riqueza coletiva. A concentração, não, é a captura desse processo, principalmente pelo capital portador de juros, não, numa tentativa de desviar o reinvestimento do capital no desenvolvimento de mais e de outros meios de produção. E por fim, em termos da sequência desses, a sequência das ideias avançadas por Marx e Engels, ah, ah, depois da publicação do manifesto, para mostrar que eles estão procurando avaliar as teses apresentadas no manifesto, não? Temos esse documento importante e, de certa forma, crucial, não, no próprio desenvolvimento do pensamento de Marx, ou seja, a exigência do Partido Comunista na Alemanha, 1848. Vocês vão me perguntar, mas Partido Comunista na Alemanha? Lenin não, teria dito que é, na verdade, o Partido Social-Democrata alemão, eh, que representava de forma mais avançada os interesses da classe operária e que o partido ao qual ele chegou a ser o líder também era um partido social-democrata em nome, em designação. E só depois do fim da Primeira Guerra Mundial que o nome de socialismo foi adotado, né? De fato, era um partido que durou muito pouco tempo, né? Porque justamente no âmbito da Confederação Alemã, como bem demonstra e bem explica o José Paulo Neto na sua biografia de Marx, a repressão das reivindicações vindo da classe operária eram extremamente violentas. A Alemanha é um país extremamente autoritário, extremamente violento. Extremamente violento. Fala-se da relação da Alemanha e a Rússia. Esses dois países, por, por muitas razões devidas aos próprios alemães, aos prussos, né, se encontravam em vários conflitos, né. Houve uma, um acordo,
uma conciliação na época em que Napoleão Bonaparte era o inimigo, em torno da necessidade de quebrar o Estado Imperial francês. Mas, além disso, o que sabemos também é que a Alemanha teria financiado a campanha de reeleição de Boris Yeltsin em 1996, numa época em que os partidos políticos conseguiam ainda existir na Rússia e apontava pela vitória, as pesquisas apontavam pela vitória do partido, do antigo Partido Comunista Russo. Então, muito cuidado também a atribuir ah, a dissolução, o colapso da União Soviética a uma crise financeira. A crise financeira vem depois, vem depois. Houve uma crise de legitimidade crescente, no qual o papel de Mikhail Gorbachev não é fora de responsabilidade. Mas isso é outro tópico, apenas dizendo que o governo da Confederação Alemã-Germânica uh, proibiu a existência de partidos socialistas já nos anos 1948, em seguida, e novamente Bismarck vai articular essas proibições altamente repressivas, justamente na época em que ele pretendia democratizar o processo político do Império. Não? E encontramos aqui ah, também algumas das mesmas afirmações que são identificáveis no Manifesto Comunista, não? Porém, direcionado à Alemanha. Então, toda a Alemanha será declarada uma república única e indivisível. Precisava esperar até, essencialmente, a derrota do, ah, das forças imperiais do segundo Império Alemão, em decorrência da derrota na Primeira Guerra Mundial, para que a Alemanha se encontra na forma, organizada na forma de uma república, a República de Weimar, e finalmente, depois da derrota do Terceiro Império, no caso nazista, né? Então, aqui é um curto documento assinado pelo grupo de Marx e Engels na Liga dos Justos, não? A Liga dos Comunistas, Primeira Internacional, que provoca, então, a expulsão de Marx e Engels e a procura, consequentemente, de um novo sede da organização. No entanto, com essa repressão ocorrida na cidade de Colônia, ou de Köln, não, houve a necessidade de se manter, finalmente, em Londres, mas isso despertará também a atenção por Marx a suas necessidades profissionais para atender a sua família, que sofreu enormemente em consequência também dessas derrotas, uh, cuja forma inicial ou se manifesta em termos de repressão pela violência dos estados diferentes, né? Na França, a Revolução acontece em 48, né? E
E Marx tem o grande privilégio de seguir e acompanhar frequentemente, pessoalmente, né, pelo menos em 48, os acontecimentos. E o desenvolvimento da Revolução na França vai fornecer a Marx as bases de uma perspectiva crítica acerca da sua tese sobre a lógica dialética e o que ela produz no plano da reorganização, da transformação das relações de produção. Ou seja, fevereiro de 48 é a declaração da Primeira República, então derrota a monarquia dita constitucional de Louis Philippe, uma monarquia então que se engaja em expedições coloniais na época da Revolução Industrial, que chega em Paris também nesta época, apenas algumas décadas depois de ter enraizado-se na Inglaterra. Junho de 48 ocorre mais uma manifestação, mais uma insurreição, e aqui é realmente uma insurreição vindo da classe trabalhadora. A reação da burguesia, então, fala-se que a monarquia de Louis Philippe já estava aberto à burguesia. Isso não é falso, embora todo o poder financeiro existia, ainda se concentrava ainda na classe alta, ou seja, a nobreza. A nobreza e o clero. Ainda desfrutando também da escravatura nas colônias. 48, então, junho, ocorre essa insurreição que resulta em centenas de mortos pela decisão tomada agora do governo republicana, ou seja, burguesa, com alguns membros da nobreza, a dar um fim, às insurreições. Isso marca, então, o primeiro passo de uma contra-revolução, de um processo contra-revolucionário. Vai se realizar por meio de uma colaboração entre classes. E Marx terá a genialidade de perceber, a partir do seu estudo, graças à sala dos jornais, ao qual ele teve eh, disponibilidade na livraria, no British Library, de recompor o segmento dos acontecimentos se tivesse não só ter vivido pessoalmente os acontecimentos, porque de qualquer forma, como sabemos, né, digamos, o que eh, estabelece a diferença de estar pessoalmente no lugar de uma insurreição e de ter acesso às informações provenientes dos diferentes lados. Aqui Marx seguiu a partir de uma estratégia, uma metodologia de pesquisa que dava atenção a todos os campos para recompor em pouco tempo, porque será publicado em 1852, o andamento daquilo que será a contra-revolução manifesta na criação de um segundo império a partir de um golpe de Estado cometido pelo sobrinho
de Napoleão Bonaparte, ou Louis Bonaparte, o Luís Bonaparte. O livro, o 18 de Brumário, de Louis Bonaparte, é um dos maiores livros de história política, embora é um dos maiores livros de jornalismo investigativo que deve ser estudado em termos da capacidade de um autor só de aglomerar tantas informações. E podemos sentir também, digamos, a paixão de Marx, tanto pelos acontecimentos mesmo, a sua enorme decepção, né? Sua enorme raiva por essa contra-revolução que acontece, mas também de estabelecer como reconciliar, então, a tese da luta de classes. Eu quero apenas ler uma parte do capítulo 7 com vocês, uma parte muito enxuta em que Marx vai recapitular as diferentes etapas dessa contra-revolução. Começaremos aqui. Então, a sequência dos acontecimentos é que existe a repressão em junho de 1848 e depois a eleição de Luís Bonaparte a ser o presidente do Conselho. Não? Na República, dava-se um papel extremamente importante à Câmara Legislativa. Não? Mas com Bonaparte, com a eleição de Bonaparte, que Marx argumenta já é a manifestação de uma colaboração entre classes, o presidente está, embora ser cercado pelo Congresso, articula um golpe que no Brasil, por exemplo, do antigo governo, se chamava o golpe dentro do golpe, né? Mas se não é um golpe dentro do golpe, era exatamente o mesmo tipo de golpe contra-revolucionário que se descreve aqui. Vamos ler o texto e depois a gente conversa sobre as implicações. Por meio, então, de um coup de main, durante a noite do 1º para o 2 de dezembro, Bonaparte despojará o proletariado de Paris de seus dirigentes, os comandantes das barricadas. É muito importante também fazer um paralelo com as eleições entre 32 e 33 na Alemanha, quando se diz que ah, as forças de esquerda não conseguiram estabelecer um governo maioritário que teria bloqueado a chegada de Hitler, o Partido Nazista em segundo lugar nas eleições legislativas. Os nazistas não foram eleitos, foram designados a formar um governo, mas eles estavam perdendo vozes nas eleições legislativas, até que houve esse coup de main semelhante contra os partidos de esquerda, o uso de violência fora do âmbito eleitoral. Então, um exército sem oficiais, avesso a lutar sob a bandeira dos montanhares, devido às recordações de junho de 1848 e 1849 e maio de 1850, deixou à sua vanguarda sociedades secretas a tarefa de salvar a honra insurreccional de Paris. Esta Paris, a burguesia a abandonará
tão passivamente a soldatesca que Bonaparte pode, mais tarde, apresentar zombeteiramente como pretexto para desarmar a Guarda Nacional, o medo de que suas armas fossem voltadas contra ela própria pelos anarquistas. C'est le triomphe complet et définitif du socialisme. Assim caracterizou Guizot o 2 de dezembro. Guizot é uma figura engraçada, ocupava o ministério, a posição de ministro de Relações Exteriores da monarquia. Mas assim que você abre a página de Guizot da internet, ele é dado como tendo sido ministro da República Francesa. Não era da República Francesa, mas da monarquia de Júlio. Mas se a derrocada da República Parlamentar encerra em si o germe da vitória da Revolução Proletária, seu resultado imediato e palpável foi a vitória de Bonaparte sobre o parlamento, do poder executivo sobre o poder legislativo, da força sem frases sobre a força das frases. Então, voltando à minha observação sobre o Manifesto Comunista, que não contém nenhum apelo a usar a força sem frases, mas sim se organiza a partir de um brilhantíssimo expressão que empolga os leitores pela força de suas frases. No parlamento, então, a nação tornou a lei a sua vontade geral, isto é, tornou sua vontade geral a lei da classe dominante. Renuncia agora, ante o poder executivo, a toda vontade própria e submete-se aos ditames superiores de uma vontade estranha. Curva-se diante da autoridade. O poder executivo, em contraste com o poder legislativo, expressa a heteronomia de uma nação, em contraste com sua autonomia. A França, portanto, os kantianos estão convidados a examinar um pouco esse contexto e sair um pouco da metafísica dos costumes e abordar a história real. A França, portanto, parece ter escapado ao despotismo de uma classe apenas para cair sob o despotismo de um indivíduo. E o que é ainda pior, sob a autoridade, um indivíduo sem autoridade. A luta parece resolver-se de tal maneira que todas as classes, igualmente impotentes e igualmente mudas, caem de joelhos diante da culatra do fuzil. Mas a revolução é profunda. Ainda está passando pelo purgatório. Executa metodicamente a sua tarefa. A 2 de dezembro concluirá a metade do seu trabalho preparatório. Conclui agora a outra metade. Primeiro, aperfeiçoou o poder do parlamento, a fim de poder derrubá-lo. Parece que nosso antigo presidente visava fazer algo semelhante, mas talvez me engano. Uma vez conseguido isto, aperfeiçoa o poder executivo, ou reduz a sua expressão mais pura, isola-o, lança-o contra si próprio como o único alvo, a fim de concentrar todas as suas forças de destruição contra ele. E quando tiver concluído essa segunda metade de seu trabalho preliminar, a Europa se levantará de um salto e exclamará exultante:
Belo trabalho, minha boa topeira. Esse poder executivo, com sua imensa organização burocrática e militar, com sua engenhosa máquina do Estado, abrangendo amplas camadas com um exército de funcionários totalizando 500 mil, além de mais 500 mil de tropas regulares, esse tremendo corpo de parasitas que envolve como uma teia o corpo da sociedade francesa e sufoca todos os seus poros, surgiu ao tempo da monarquia absoluta, com o declínio do sistema feudal que contribuiu para apressar os privilégios senhoriais dos senhores de terras e das cidades transformaram-se em outros tantos atributos do poder do Estado. Os dignitários feudais em funcionários pagos e o variegado mapa dos poderes absolutos medievais em conflito entre si. O plano regular de um poder estatal cuja tarefa está dividida e centralizada como uma fábrica. A primeira Revolução Francesa, em sua tarefa de quebrar todos os poderes independentes locais, territoriais, urbanos e provinciais, a fim de estabelecer a unificação civil da nação, tinha forçosamente que desenvolver o que a monarquia absoluta começara, a centralização, mas ao mesmo tempo o âmbito, os atributos e ou seja, agentes do poder governamental. Napoleão aperfeiçoara essa máquina estatal. A monarquia legitimista e a monarquia de Júlio nada mais fizeram de que acrescentar maior divisão do trabalho, que crescia na mesma proporção em que a divisão do trabalho dentro da sociedade burguesa criava novos grupos de interesses e, por conseguinte, nova material para a administração do Estado. Todo esse interesse comum era imediatamente cortado da sociedade, contraposta a ela como um interesse superior, geral, retirado das atividades dos próprios membros da sociedade e transformado em um objeto da atividade do governo. Deste a ponte, o edifício da escola é a propriedade comunal de uma aldeia, até as estradas de ferro, a riqueza nacional e as universidades da França. Finalmente, em sua luta contra a Revolução, a República Parlamentar viu-se forçada a consolidar, juntamente com as medidas repressivas, os recursos e a centralização do poder governamental. Todas as revoluções aperfeiçoaram essa máquina, em vez de a destruir. Os partidos que disputavam o poder encaravam o povo dessa imensa estrutura do Estado como o principal espólio do vencedor. Mas sob a monarquia absoluta, durante a Primeira Revolução, sob Napoleão, a burocracia era apenas o meio de preparar o domínio de classe da burguesia. Sob a Restauração, sob Luís Filipe, monarquia de Júlio, certo? Sob a República Parlamentar, né, que surge em 48, Segunda República, era o instrumento da classe dominante, por meio que lutasse por estabelecer seu próprio domínio. Unicamente sob o segundo Bonaparte, o Estado parece tornar-se completamente autônomo. A máquina do Estado consolidou a tal ponto a sua posição em face da sociedade civil
que lhe basta ter à frente o chefe da sociedade do 10 de dezembro, um aventureiro, ou seja, o próprio Bonaparte, o aventureiro surgido de fora, glorificado por uma soldatesca embriagada, comprada com aguardente e salsichas, que deve ser constantemente recheada de salsichas. Daí o motocicatas, né? Daí o pusilânime, desalento, o sentimento de terrível humilhação e degradação que oprime a França e lhe corta a aspiração. A França se sente desonrada e, não obstante, o poder estatal não está suspenso no ar. Bonaparte representa uma classe, e justamente a classe mais numerosa da sociedade francesa, os pequenos camponeses. Colaboração de classe, isso é uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica e Marx o percebia. Colaboração de classe, aliás, aponta à compreensão de que ó, existem outras configurações que ocorrem quando o processo dialética é interrompido, é reprimido, ó, é violentamente destruído. E nesse sentido, também que Marx, nessas famosas palavras que abrem o 18 Brumário de Luís Bonaparte, escreve, Hegel observava em uma das suas obras que todos os fatos e personagens da grande importância na história do mundo ocorrem para dizer duas vezes. E esqueceu de acrescentar a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa, né? Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem a sua livre vontade, segundo a sua livre vontade. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legados e transmitidos pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados a revolucionar a si e as coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as roupagens a fim de apresentar e nessa linguagem emprestada. O objetivo desse seminário, então, é examinar a constituição das teorias de Marx, lendo seus textos, seguindo a maneira em que Marx, a partir dos acontecimentos históricos reais, verifica suas teses. Não há nada aqui a tolerar quando se diz, sobre certos pontos Marx e Engels se enganaram, sobre outros pontos acertaram. São teóricos da história, teóricos das relações sociais, identificando, embora eles não inventaram a noção. Não? Aliás, José Paulo Neto nos lembra, não, de uma carta em que Marx escreve em março de 1852: não me cabe o mérito
de ter descoberto nem a existência das classes na sociedade moderna, nem a luta entre si. Às vezes se atribui ao próprio Guizot, o primeiro uso da noção de luta de classes. Muito antes de mim, historiadores burgueses tinham exposto o desenvolvimento histórico dessa luta de classes e economistas burgueses a anatomia econômica delas. O que eu fiz de novo foi, primeiro, demonstrar que a existência das classes está apenas ligado a determinadas fases do seu desenvolvimento histórico da produção. Isso é muito claramente dito nos primeiros parágrafos do manifesto, aliás. A variação das classes. Não existe uma classe operária enquanto tal em outras configurações econômicas, feudalistas ou até da antiguidade. Então, existe, Marx demonstra a existência das classes em relação a determinadas fases do desenvolvimento histórico da produção. E segundo, que a luta das classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. Aqui Marx usa o termo de maneira salto numa carta que não era destinado a compor o corpus da obra teórica, num outro texto, a crítica do programa de Gotha, escrito nos anos 70, Marx usará cuidadosamente o termo ditadura radical do proletariado. Não há nenhuma base para alegar que o uso do termo ditadura por Marx tem a ver com as ditaduras do século XX. Estamos falando de um sistema de governo composto de todos os membros da sociedade, não apenas representando os interesses dos operários por uma figura vinculada à oligarquia. Aqui é uma forma radicalmente democrática de compor um governo em relação ao qual o Estado não existe fora, mas é reconstituído por dentro. E o terceiro ponto é que essa ditadura só constitui a transição para a superação de todas as classes e para uma sociedade sem classes. Isso não é, de modo algum, uma justificação do uso, dos meios para alcançar os fins. Estamos aqui, no âmbito, de derivação, teórica, ap- comparado e avaliado em termos de acontecimentos reais acontecendo no plano das relações sociais, que implique tanto as relações materiais quanto as relações conceituais, como diremos hoje. Né? Então, Marx percebe, nesses anos 51, 52, as dificuldades de uma militância contínua. Né? E a posição dele, ó, é que não existe, naquele período específico, mais as condições de uma revolução e que é importante não convencer a militância trabalhista a se jogar contra as forças da ordem no momento em que essas forças de ordem conseguiram se unificar e concentrar os meios violentos de proteger seus interesses. Então, isso é um debate que tem muito, que tem despertado muitas discussões, muitas discordâncias, muitas brigas, mas
a questão também ao tratar desses textos é verificar que estamos lendo cuidadosamente o que é dito, que estamos separando a teoria ah, daquilo que está supostamente acontecendo, porque não podemos comparar os dois, já que estamos trabalhando o perante duas temporalidades altamente diferentes, né? Na próxima vez, o que eu gostaria de fazer, justamente com esse intuito, é apresentar alguns dos gráficos articulados pelo grupo de pesquisa trabalhando sob regência de Thomas Piketty. Thomas Piketty, por algumas razões que são bem fundamentadas, né, tem sido extremamente criticado pela ingenuidade, o liberalismo ético-moral do último capítulo do seu livro O Capital no século XX e XXI, e que ele não se vinculou verbalmente com Marx. Agora, essa questão é difícil, né? Porque é possível, sim, digamos, não, o nome Marx certamente não foi censurado do âmbito da pesquisa científico e acadêmico, teórico dos países do norte. No entanto, para justificar a referência a Marx no âmbito de poder acadêmico, é necessário criticá-lo. Piketty acabou fazendo isso no seu livro. Mas no livro publicado em 2019, Capital e Ideologia, temos uma outra proposta que é o liberalismo, o engenho, do livro de 2013. E gostaria de examinar pelo menos os retratos que ele apresenta sobre a sociedade contemporânea, particularmente a partir do grau de concentração de riqueza ocorrido e como neste momento específico das relações, dos modos de produção, é possível, sim, apreciar o fato que Marx e Engels deram tanto espaço à importância de estabelecer uma política tributária progressiva, porque no mundo de hoje, a tributação, de fato, é uma arma, de cuja resultado possível é a transformação social. De qualquer forma, temos agora adquirido claramente uma métrica para avaliar as bases materiais, pelos quais o governo reivindica-se uma certa orientação econômica, e a filosofia então se confirma como sendo o lugar em que existem esses critérios. A tentativa de apagar a filosofia, que é feito também pela mesma ideologia de colaboração de classes que encontramos entre jornalistas que pretendem analisar as relações sociais, as relações econômicas, e a oligarquia está nítido nos seus objetivos a apagar as contribuições vindo das ciências sociais, especificamente da filosofia. Continuaremos a discussão, deixem seus likes, inscrevam-se no meu canal se tiverem interesse, tem material também sobre filosofia tout court.
e continuarmos com essa exploração de Marx, a partir de Marx, em prol a capital. Porque uma das maneiras de entender o que está acontecendo hoje, certamente, é o projeto do Capital, nos seus três ou quatro livros, que seja, mas temos instrumentos aí que são fundamentais e pretendemos torná-los acessíveis para a compreensão geral. Muito obrigado. Uma boa semana.